Eu às vezes me pergunto como que eu vim parar aqui também, né? A TI e mercado financeiro ao mesmo tempo. E na época a gente era tido meio como louco, porque a gente falava muito do conceito do Embedded Finance, né? Que era assim, olha, qualquer empresa pode ser um banco. Pix para mim ele é uma analogia muito próxima do dinheiro espécie. Então se parar para pensar, o que o dinheiro espécie oferece de vantagem? Interoperabilidade e instantaneidade. Eu entrego R$ 10 para você agora aqui, Gabriel. Você tem R$ 10 de maneira instantânea, independente da instituição. O Pix colocou o Brasil na vanguarda do sistema financeiro mundial. Então a gente, de fato, começou a ser demandado por outros mercados para explicar o porquê que o Pix deu certo. Como que a tecnologia que a gente fez aqui poderia funcionar em outros países. Não, tem gente até hoje que recebe pagamento em cheque. Cheque via correio. Foi que a Matéria trouxe o conceito Digital Twin. Pô, mas olha o número de vocês aqui, cara. 6 bi de transação de Pix por ano. E aí a ideia é exatamente que ele fique por cima do sistema de core banking, né, suportando as transações. Ele é um especialista em autorizar e controlar saldos de contas. Voltando para o tema de inovação, a inovação também está em se jogar naquilo que é diferente e trazer para o nosso contexto. $6 bilhões de transações Pix por ano, 90 milhões de contas ativas e quase 300 clientes financeiros. Esses são números de uma única empresa que é um colosso dentro do mercado financeiro, que é a Matera. E hoje a gente está trazendo eles aqui para falar de inovação financeira, até para entender como que uma empresa de quase 40 anos num setor que ao mesmo tempo mistura o tradicional com inovação, consegue se manter ativa, entregando valor para os seus clientes e sempre acompanhando tudo de novo, tudo que está na fronteira do mercado. Para a gente falar sobre isso, eu estou conversando com o Fabiano, ele que é Head de Inovação e Alianças da Matera, e a gente vai bater esse papo aqui, onde a gente vai falar hoje de Pix, vamos falar de stablecoin, vamos falar de Brasil, Estados Unidos, tem muito assunto para a gente abordar hoje. Seja muito bem-vindo, Fabiano. Muito obrigado, Gabriel. Prazer estar aqui, né? O podcast está ficando cada vez mais famoso aí, e poder contribuir aí, falando um pouquinho sobre a transformação do mercado financeiro é sempre bem-vindo. Boa, e esse é um episódio que é legal para a gente, porque quem está nos acompanhando sabe que a gente está num processo de mudança aqui. A gente justamente criou o Let's Money Podcast para abordar mais temas. Eu acho que hoje também é um episódio emblemático nesse sentido, para a gente poder falar de outros assuntos. Antes da gente entrar em todos eles, eu queria saber um pouquinho mais da sua carreira. Então é um negócio que eu gosto de fazer, porque, enfim, tem várias origens diferentes e tudo mais. Eu queria saber um pouquinho da sua trajetória, qual que foi a sua formação, pensando aí até a gente chegar nesse papel de inovação hoje numa instituição como a Matera. Bacana. Eu às vezes me pergunto como que eu vim parar aqui também, né? A TI e mercado financeiro ao mesmo tempo, né? E a trajetória minha, eu sou formado em análise de sistemas originalmente pela PUC Campinas, né? Eu tenho um MBA ali em gestão e estratégia de empresas pela Unicamp e entrei na Matera em 2008, né? Então, praticamente boa parte da minha trajetória foi dentro da Matera. Legal. Na época entrei como estagiário ainda, a gente tinha aquele antigo modelo chamado CMMI, que tratava de maturidade de processos aqui no Brasil, né? Era um selo muito requerido pelas empresas na época para exportar software. E meu papel na época era fazer basicamente a auditoria de processos, né? Olhar a empresa como um todo para ver se a gente estava aderente a esse modelo. E eu digo que foi a minha primeira experiência para ter uma visão ampla da empresa como um todo, como que ela funcionava, né? Então, acho que essa visão de processos, de maturidade, ajudou realmente a entender como que a empresa funcionava. E a Matera que eu entrei na época era uma empresa de 120 pessoas, mais ou Eu ia te menos. perguntar isso, né? o que era dessa época para agora? Assim. Era tudo mato, como o pessoal fala por aí, né? Mas era uma empresa bem menor, 120 pessoas na época, já estabelecida, de certa maneira, no mercado financeiro, com core banking, né? Porém, na época, o mercado era mais tradicional, né? A gente tinha muito mais foco em middle office banks, que a gente chama, né? São os bancos mais corporativos ali, foco em atender pessoa jurídica aqui no Brasil. Então, exemplo de bancos estrangeiros tentando atender empresas dos seus respectivos países aqui no Brasil, enfim, entre outras. E a gente tinha um set de soluções, né, até aquele momento ali, que já atendia de fato ao mercado, ao que ele precisava em termos regulatórios, em termos de produto financeiro. E eu pude acompanhar também essa transformação da Matera, né, nesses anos aí. Era um mercado, vamos dizer assim, antes de lei das IPs, mais restrito também, né? Você tinha menos... O seu mercado potencial era muito menor do que ele é hoje, menor, né? Bem menor.
bem menor, estabelecido, né? Tinha uma receita ok, que era boa, né? Mas de fato não tinha mais um addressable market tão grande ali para entrar, né? E aí nesse meio tempo, né, a gente teve algumas transformações, a gente começou a ver de fato a necessidade ali, primeiro, antes das IPs e tudo mais, da apeitização do mercado, né? Necessidade de APIs, canais, né? O IBK surgindo com mais força naquele momento, né? E aí veio a Lei 12.865 ali de 2013, que ela de fato foi um divisor de águas, colocando ali o papel das IPs, né? A gente olha muito assim, antes disso, o que que acontecia, né? A gente já via empresas, algumas empresas ali de grandes marketplaces aqui do Brasil, fazendo o quê? Né? Intermediando operações de compra e venda e garantindo, né, que aquela compra fosse realmente concluída através do fato de ele segurar o saldo, da pessoa, daquela compra realizada, antes de pagar o vendedor, até que o produto fosse entregue. Só que imagina isso em escala sendo feito aqui no Brasil. Em algum momento, esse dinheiro começou a se misturar ao patrimônio da instituição, né? Da empresa que não era instituição ainda, e isso começou a oferecer risco de mercado para a gente aqui. Se aquela empresa tomasse, por exemplo, um processo trabalhista, né, esse dinheiro poderia ser consumido junto. Então, acho que foi aí que viram, né, a necessidade da Lei 12.865, e de fato ela veio para separar aquilo, né, que é da instituição e aquilo que está em nome dela, mas é de posse dos clientes a qual ela está prestando serviço, criando a tal da conta pagamento, né, uma espécie de conta corrente aí que o mercado conhece muito bem. É curioso ver que, de certa forma, o Banco Central, ele já não é de hoje que ele tem esse balanço entre o risco que ele topa correr e o Perfeito. momento que ele quer entrar para regular antes de ter qualquer risco sistêmico que Sim. venha Sim. acontecer de fato, né? E é legal, essa postura dele eu acho muito proativa aqui no mercado, porque ele primeiro, ele não proíbe tudo, né? E ele também não tenta adivinhar o futuro, né? Então ele vê o que está acontecendo, o movimento, ele chama as empresas e pessoas para conversar, e aí ele define a regulação. E foi o que aconteceu com a Lei 12.865 aí na época, né? E a lei, para a gente, como empresa, foi fantástica também, porque do dia para a noite criou um mercado endereçável totalmente novo, Uhum. né, com necessidade de tecnologia de core bancário para operar, com regulatório como necessário também. E a gente, com algumas poucas adaptações, conseguiu atender a esse novo Legal. mercado aí, né? Então, foi aí que a gente começou a situar ali com os neobanks, né, que surgiram o termo aí, varejistas, né, o mercado de retail começou a entrar nisso. E na época a gente era tido meio como louco, porque a gente falava muito do conceito do embedded finance, né? Ou embedded fintech, que a gente chamava na época, que era assim, olha, qualquer empresa pode ser um banco, ou pode ter um banco, né? E o pessoal falava, não, você tá louco, para que isso, né? Deixa lá o dinheiro meu com o banco tal. Só que aí começou a notar-se o quanto tinha de dinheiro na mesa, de fato, né? Grandes grupos que eles faziam o quê? Eles intermediavam transações, mas eles delegavam o dinheiro para o banco, eles começaram a perceber, poxa, já que eu intermedio tudo isso, por que não eu também oferecer a conta, eu ganhar um spread com isso, eu começar a botar produtos aqui e, mais que isso, conhecer o comportamento do meu cliente, né? Então, foi nesse momento que começou a virar, de fato, o modelo de Que fintechs aí. você já viu uns modelos mais robustos fazendo o seguinte, olha, eu sou um grande player do varejo, eu vou Uhum, tentar fazer alguma coisa com a minha cadeia aqui de fornecedores. perfeito. Você já tinha o banco das montadoras, o banco, né, essa verticalização já acontecia, Exato. mas ainda assim não era algo, vamos dizer assim, para o consumidor final, Não. era quase que B2B, assim, grande parte do volume, né? Exato. E aí a gente viu, né, exatamente o que você falou no modelo B2B e modelo B2C ali, a corrida inicial das fintechs foi de fato pelo B2C. Então a gente viu muita gente oferecendo inicialmente o cartão, né, de crédito como um produto atrativo, já que nem todo mundo tinha acesso ao cartão, o cartão foi o mais rápido ali através da conta de pagamento, né, no modelo pós-pago. E aí teve essa briga durante muito tempo aí, empresas se estabelecendo, surgiram vários nomes que a gente conhece no mercado, aí, como o próprio Nubank, que surgiu como instituição de pagamento, né? E a gente começou a ver essa corrida, e para a gente foi ótimo, né? A gente vendendo solução nesse mercado, pré-venda atrás de pré-venda, exposição ao mercado, e exposição ao mercado, já falando um pouco de inovação, é o que de fato gera esse crescimento, porque a gente está exposto a feedback, a redirecionamento, né? Então, e nesse meio tempo, minha carreira foi sendo puxada também para essas Isso que eu ia te frentes. perguntar, nesse momento, em que frente que você estava... Eu na matéria, eu então iniciei essa parte como estágio, de fato, nesse foco de CMMI, e posteriormente eu já assumi uma posição ali, depois dos 2 anos de estágio, né, como gerente de projetos. Então eu estava exposto, de fato, a diferentes projetos que a Legal. matéria atendia. E na época, a matéria não atendia só projetos de mercado financeiro. A gente fazia projetos de outros segmentos também, como, por exemplo, e-commerce, né? E aí, usando a expertise de software para... Exato. E aí, essa expertise de outros projetos foi o que garantiu também uma visão sistêmica para mim.
voltando para o tema de inovação, inovação também está em se jogar naquilo que é diferente e trazer para o nosso contexto, né? Então, ali naquele momento eu comecei a ganhar muita bagagem, por exemplo, de temas cloud, né? A gente, em alguns projetos que eu toquei ali, a gente foi pioneiro em trabalhar, por exemplo, com a AWS dentro da empresa. Até então era tudo on-premise, que era uma característica do mercado anterior também, né? E a gente começou a trabalhar com cloud, começou a trabalhar com aplicativos mobile, né? Trazer a visão de canais, e aí veio toda a questão de segurança, enfim. Então, isso colocou a gente numa posição de vanguarda dentro da empresa, né? A área de projetos ali, o que me rendeu posteriormente uma nova posição ali, junto a essa transformação das IPs, que foi de Product Manager para, a gente chamava na época de canais digitais, né? Então, era realmente a camada nova que ia tratar desse mercado novo de fintechs e varejo e É tudo quando, mais. quando eu entrei fiz o trainee de Itaú, na época era isso, a área de canais digitais. Exato. E aí foi em 17 que eu comecei lá. E eu lembro que o pessoal falava que era assim, era a turma do trainee digital. Uhum. Depois eles mudaram o nome, falou assim, não, 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 não. Porque se eu falar que é o digital, eu tô dizendo que os outros não são, né? E É. aí, falou, não, não, vamos consertar. Mas era voltado para canais digitais. E eu lembro que no meu primeiro ano lá, eu fui para um evento, e aí talvez eu vá errar aqui qual era o evento, talvez fosse da Start. Uhum. E, cara, eu lembro exatamente que eu passei em todos os stands, fui em todos. E eu lembro que eu passei, se não me engano, da própria matéria. Sim. E aí eu saí de lá e falei, caraca, meu irmão, os caras estão oferecendo para qualquer um montar um banco. E aí eu lembro que tinha, assim, eu não lembro assim, mas era um negócio. Posso estar. Não sei essa exatamente a oferta, mas era um negócio tipo assim, cara. Você monta com o mínimo de X contas, R$ 1 por conta. Eu falei, tá nesse nível a conversa, tá simples, entre aspas, assim, simples assim. Hoje tá até mais fácil ainda Sim. do que era na época. Mas eu lembro que aquilo ali me abriu assim a cabeça. Eu falei, caramba, o negócio vai pegar fogo. E era justamente no momento que já se falava de 1.000 inovações ali em Uhum. 2017. Aí você depois foi falar de crédito peer-to-peer, aí não sei o Sim, que. sim. Eram várias teses que depois algumas se provaram, outras não, mas que estavam sendo discutidas ali, cara. É isso mesmo. E, inclusive, pagamentos instantâneos, que não tinha nome Pix ainda, estava previsto desde 2013, né? Assim que começaram a falar de IPs, lá já tinha previsto que deveria haver interoperabilidade entre elas no futuro, né? Então já era meio que a lei dando arcabouço ali para o que viria mais para frente, né? Então, de fato, a gente já se preparava para isso lá no passado. Nesse momento, sem dúvida, um baita desafio de modernização dentro, né? Porque a gente começou a sair de uma estrutura conservadora que normalmente tinha poucas contas para uma estrutura de varejo que estava falando de atender B2C com milhões de contas, né? Então aí já começava uma demanda maior em cima, de fato, das aplicações de back-office. E esse sempre foi o nosso público, né? O back-office do banco. Uhum. E aí até então a gente não precisava tanto se expor numa visão de canais para o cliente final. Porém começou a surgir essa demanda também. Então foi aí que eu acabei atuando, né, com essa visão de Product Manager para canais digitais, que tinha muito uma pegada mais de abstração do core banking, nessa linha do que você Uhum. falou, simplificar a experiência. Porque a gente vê diferentes indústrias ali que o sucesso está muito pela simplificação. Como que você entrega, de fato, para o usuário final ou para o seu cliente, né, aquilo de maneira facilitada. Então, durante alguns anos ali, eu toquei essa frente, né, de digitalização ali do core banking, de simplificação, abstração das APIs, né, e criando, de fato, um modelo para suportar as IPs, né, e, de fato, ele se provou de sucesso. E aí, o que eu ia falar? Bom, a gente tem, assim, essa parte das IPs e vai passando por vários ciclos econômicos ali, de prosperidade, de Uhum. secar investimento e tal. Mas eu entendo que nesse momento, beleza, o mercado aumenta, mas muda o risco do que vocês estão fazendo, né? Total. Porque uma coisa é, estou atendendo bancos, instituições que eles querem uma solução para algo que eles já estão fazendo ali Uhum. dentro, né? Então ele tá pagando por um serviço ali. E outras totalmente diferente, alguém que tá vindo com um modelo de negócio novo, Sim. tá vindo pedir uma ajuda para sair do zero. E esse cara pode dar certo, pode não dar certo, igual a gente viu muito acontecer. Uhum. O como que isso mudou ou afetou? Porque eu acho que tiveram fases também, Com né? certeza. Onde todo mundo tinha uma conta, depois a gente foi ver, putz, espera aí, não é bem assim, tem que ter mais coisas. Então, imagino que também muita loucura deve ter batido na porta de vocês aí Muita. para se criar, né? Muita. Muita coisa diferente. Eu acho que, de novo, exposição a diferentes modelos de negócio, coisa que a gente nem imaginava que daria para fazer, né? Tinha cara pensando no mercado em como fazer. Surgiram muitos bancos de nicho, né, que a gente falava, que é atender determinados modelos, o banco do caminhoneiro, o banco do fulano, né? E a gente viu essa produtização acontecendo de fato. E aí o maior desafio nosso era, cara,
como que a gente entrega uma plataforma que não é um produto pronto, né? No fim do dia, a gente não pode entregar um produto pronto porque não tem como a gente adivinhar qual que é a utilidade dele lá na ponta final. Então, a gente tem que entregar uma plataforma que, na verdade, é uma caixa de ferramentas. Que os clientes vão olhar, eles vão bater o olho e vão saber qual que é a melhor ferramenta para orquestrar conforme o modelo de negócio deles, né? Então, esse foi um desafio interno grande. E aí apareceu de tudo que é tipo, maluco para tudo que é lado, Uhum. né? E a gente viu muita gente surgindo com desenho, eu quero dar minha... E teve a época do cash burn, que você deve lembrar, né? O cashback, que todo Sim. mundo dava A cashback para gente, levar o cliente. eu gosto de brincar que isso é o VC2C, assim, a forma. Sítio É o sim. VC distribuindo renda aí para. Porque, cara, eu tenho um amigo, é, ele é profissional, assim, o cashback, ele fazia dinheiro com isso, assim, Sim. de pega daqui, dali, aí o cartão no boleto, e aí você paga. Cara, todas as gambiarras que você imaginar, É. e ele falou, cara, eu não tenho essa paciência que você tem de ver isso, Eu assim. tinha colegas que tinham planilhas complexas para ficar controlando e mostrando como que dava para gerar cashback de um para o outro, aproveitar mais milhas de cartão, enfim, né? Todas essas estratégias surgiram e, no fim, o que a gente estava vendo que estava acontecendo no mercado era um jogo de rouba-monte, né? Quem conseguia de fato trazer mais clientes rápido para dentro das contas e depois era todo o desafio de como que a gente produtiza e rentabiliza esses caras. E foi aí que a gente começou a ver a dura realidade das fintechs, né? É, Porque, e daí vale a gente falar também do momento financeiro do Brasil, né? Que Selic era outro patamar muito mais baixo. Então, assim, compensava muito mais tomar risco emprestando dinheiro para fintechs, né? Via VC e tudo mais, de modo que elas capilarizassem aquilo e criassem produtos e dessem uma renda, do que deixar um dinheiro realmente parado em algum tipo de investimento. Então, naquela é. época, o risco compensava, né? Só que daí a gente viu que a balança começou a se inverter com o tempo, né? E é um playbook que, se você. Eu lembro que, assim, nessa época, eu gostava de ver muitos casos da China. É. Bom, eles surgiram e tudo mais, mas, assim, o que ficava de mensagem, e para mim isso se repete até hoje. Você entra no dia a dia do cliente, você ganha um pagamento, você aprende sobre ele e dá crédito. É isso aí. É, Crédito sempre foi a ponta do no dinheiro. final do dia é isso que precisa acontecer. Só que você precisa de volume. E aí, no final do dia, só assim, poucos vão vencer. Exato. Né? O quanto você está disposto a gastar Uhum. para estar no dia a dia desse consumidor ali, enfim. Sim. É difícil tu ser a conta principal do cliente, enfim, tanto é que a gente tá nessa discussão até hoje. Só que eu acho que isso veio muito de fora, né? Ah, quem vai ser o aplicativo dos aplicativos ali e É. tal, mas já passaram vários anos e a gente tá vendo que ainda não tem um claro vencedor, mas você tem alguns movimentos aí que enfim, são O interessantes. famoso Super App, né? Que durante muitos anos foi falado, teve até conversas com o Bacen, né? Que foram interpretadas como um Super App do Bacen. A gente teve que. E Eu perguntei diretamente pro pessoal do Bacen, aí eu fiz o corte. eu lembro E disso. aí, cara, o que eu mandei esse corte pros outros, falei, não, olha aí, não vão fazer. Os caras estão fazendo greve, tá faltando gente, Não cara. Quem vai. vai desenvolver isso aí lá, cara? Não é. Já reclamaram que o Bacen produtizou o Pix, né? Eles não iam produtizar isso, né? Com certeza não. E assim, realmente essa época dessa disputa B2C foi sangrenta no mercado, né? Porque tinha muito dinheiro, fato, né? Tinha muito venture capital ali investindo, tinha muito dinheiro ali e muita gente com apetite para tomar risco, né? Então a gente viu realmente, do dia para noite, o cara aparecia na nossa porta e falava assim: cara, eu quero abrir um banco. Você fala, tá, mas o que que você quer fazer? Não, eu quero abrir um banco. Ainda não sei como que vai ser, o que que eu vou fazer, mas eu quero abrir um banco. Tá bom, vamos conversar. E aí vem um outro desafio, né? Que daí acho que foi o choque de realidade no mercado. Não é simples ter um banco por conta da maturidade que você precisa de um back-office bancário, né? Não é só a tecnologia puramente. Você tem que conhecer, de fato, rotinas de operação, contabilidade e tudo mais, reportes para o regulador, exposição a Você regulador. prestar, vamos dizer assim, vocês pegam só de stakeholder, né? Você prestar conta Exato. pro Bacen, você atender o cliente, só isso aí Exato. já... E operar o banco, né? No fim do dia, você tem que ter pessoas que saibam operar. E não tinha isso no mercado. Começou na época a roubarem dos grandes bancos, pessoas para um lado para o outro para tentar operacionalizar banco, mas não tinha para todo mundo também. Então a gente começou a ver muita fintech furando com o modelo contábil. E aí, lembrando que nesse momento, né, nessa época, a gente tinha a possibilidade ainda das IPs não reguladas, né? Que operavam abaixo de 500 milhões, fazia Sim. o famoso conta bolsão, né? Que ela hospedava a conta dela num bancão e ela basicamente dava contas gráficas ou virtuais para seus clientes, Sim. né? Então, assim, era um Que até modelo, outro dia ainda... era possível, tudo. Ainda tem fintech operando dessa maneira, né? Mediante regra do Bacen ali, mas daqui para frente, agora todas que entram com pedido novo não tem mais essa opção de não ser regulada. Tem que ser autorizada e vai, de fato, responder um arcabouço maior de regulatório também, né? Então, assim, a gente viu esse B2C se matando ali o tempo todo no mercado, virou, de fato, um oceano vermelho ali,
E aí a gente começou a olhar o pessoal mirando um pouco mais na conta PJ, né? Que daí veio a segunda onda que eu falo, que é o pessoal brigando pela conta B2B de fato. E aí a gente começou a ver, por exemplo, distribuidores de bebidas aí, entendendo que o ponto de venda da bebida é um baita lugar para ele manter uma conta junto, uma maquininha, né? E aí, porque é uma conta de recebíveis, é uma conta boa, que o dinheiro entra nela, né? E aí você entende o comportamento, você consegue dar crédito e lastrear no recebível ainda por cima. Então a gente viu de fato um monte de outras empresas começando a focar nessa segunda onda de conta PJ. E aí de fato começou a surgir também os modelos de crédito, né? Então é capital de giro, consignado, entre outros ali, olhando o recebível ali como uma forma de lastro também. Então essa segunda onda eu falo que ela foi mais saudável, né? De fato, empresas que hoje, até Uhum. hoje elas se mantêm no mercado. Boa parte das fintechs que surgiram na primeira onda nem existem mais. Muita gente usou o modelo de fintech na época para inflar e vender, né? E ainda tem IPs aí não reguladas que hoje valem uma fortuna, aí porque exatamente ainda tem o benefício de não ser regulada, né? Mas a gente viu essa transformação acontecer. Uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, já entrando no tópico de inovação, e talvez nessa época vocês não dessem esse nome ainda, mas você pensa lá para dentro da matéria, você tem os clientes de um lado que estão querendo soluções para o back-office, você tem um outro que está vindo com um monte de modelo, e no Lego de soluções de vocês, tem que priorizar o que vocês vão fazer ou não, o que entra primeiro, o que atende esses Sim. clientes ou não. Como é que é um pouco desse processo de é, atender às obrigações regulatórias, atender demanda de cliente, trazer um negócio que vocês entendem que pode ser interessante e as pessoas vão querer? Uhum. Como é que foi um pouco esse processo de priorização, de definir qual que é o próximo passo? Uhum. Toda vez que eu vejo empresas super grandes nesse sentido, que atendem muitos clientes, essa é a minha principal dúvida. Assim, você senta na mesa, eu posso fazer de tudo. O que eu Pode faço fazer. amanhã, assim? O importante são os nãos, na verdade, do que a gente Aham. não faz, né? Mas assim, nesse tempo todo a matéria teve todo o desafio de crescimento também, né? Então a gente teve que crescer em número de pessoas e não é o tipo de coisa que se capacita do dia para noite, né? Tem muito conhecimento embarcado, a gente sempre fala, a gente não é uma empresa de projeto, é uma empresa de produto, né? Então, como empresa de produto, o conhecimento muitas vezes está embarcado na cabeça das pessoas. Elas tiveram que passar por momentos para levar ela para uma maturidade, uma senioridade para ela conseguir, por exemplo, dar conta daquele código, daquele atendimento, daquela situação, né? Então, isso não foi algo tão simples, né? Teve bastante trancos e barrancos no meio do caminho ali, e aí, lógico que estruturar um time, principalmente foco em regulatório, foi importante, porque hoje dos maiores trunfos que a gente tem somos especialistas em regulatório, né? E para ser especialista em regulatório significa que a gente consegue ler, interpretar e garantir que o software vai atender a regulação para o banco. E onde Isso que é acha essa tranquilo. galera? Não acha. E como que forma? Porque essa é Dentro uma de pergunta que casa, todo é mundo dentro faz, de né, cara? casa mesmo isso, não tem jeito, né? Muita gente entrando dentro ali, a esteira de crescimento acompanhando, daí muito mérito da gestão, né, de fazer acompanhamento da pessoa, PDI, desenvolvimento, tudo ali de fato, mas com a consciência que existe um tempo de ramp-up ali, eu boto no mínimo 2 anos ali É porque tem uma para uma hora que assim, pessoa, você não tem nem. Se quiser entregar livro na mão da pessoa, não adianta, não não tem adianta. nada hoje Não, e a assim, gente tem assim, óbvio. E um dos motivos da gente ter feito podcast foi essa tese de que assim, olha, nosso mercado ele aprende conversando. Então vamos tentar pelo menos exato, gravar as conversas para exato. passar isso para frente de alguma forma. A gente sempre teve esse desafio também, né? Como que a gente faz a gestão de conhecimento? A gente tem até um time inteiro hoje lá de gestão de conhecimento na matéria, né? E de fato, no passado, assim, a gente grava, dá livro, paga curso, o que que é melhor? Mas na prática a gente viu, assim, a pessoa vivendo, né? A vivência ali no dia a dia é o que vai fazer ela crescer. Dá para dar teoria, dá para aprender de um monte de forma, mas se ela tem um objetivo e ela consegue vivenciar aquilo, ela cresce mais rápido, né? Eu falo porque eu fui um dos caras que mais leu o relatório do Pix na época que eu também fui o gestor de produto do Pix, né? No Mercado Legal. Instant Payment na época ali. Então era regulatório, saindo atrás de regulatório, a gente entendeu o que tinha que fazer no produto e ao mesmo tempo não era só entender aquilo que é regulatório, entender qual que é o posicionamento estratégico que eu quero para esse produto, porque ele, de um jeito A, ele vai atender os X clientes, mas de um jeito B ele pode atender mais clientes, abrindo uma mão de um mercado X, né? Então teve muita leitura, eu sempre tive ótimas pessoas ali para trabalhar junto, né? Que davam contraponto de vista, que criticavam, que conseguiam Não, ser assim, especialista, então você lê aquilo ali sozinho, a receita não, para dar errado, não dá. E não tinha porque IA na época para ajudar a gente a interpretar e um facilitar a resumo, leitura. não, o que quer dizer isso aqui? E Isso você aí. sozinho, cara. É, e eu acho que é legal até, não sei a sua visão, mas como o mercado passou a se falar mais dali para frente, né? Verdade.
Como é que foi esse período de consulta do Pix para vocês, assim? 2019 foi um ano intenso ali, né? Que a gente viu muita coisa acontecer em relação à documentação, Covid e tudo mais acontecendo. Mas eu brinco que o Pix só saiu, eu acredito muito que ele só saiu por conta que a gente teve a pandemia, né? Que obrigou muita gente a aprender a trabalhar remoto e também os bancos a abrirem sua infraestrutura de maneira remota, né? Porque até então muitas coisas só eram feitas com a pessoa dentro do banco, precisava Cara, mandar gente lá para dentro do banco. eu fazia muita reunião com mais de 100 pessoas na ligação. Aí Imagina. o pessoal, mas como é que eu tinha que fazer isso antes? É, Pessoal, tem um PMO aqui do Open Finance, vão acompanhar os projetos. Tem 100 pessoas na reunião, cara. é, Eu fui descobrindo algumas coisas na época, e assim que nasceu a newsletter, eu mandava notícias sobre Open Finance num grupo eu no lembro. Teams. Antes de eu publicar no LinkedIn, eu mandava no Teams lá no Itaú. Sim. E as pessoas começaram a adicionar outras no grupo, Uhum. e aí deu o limite. Aí eu descobri que tinha 256 pessoas, eu É acho, isso aí. era o limite do grupo. Era isso aí. Aí eu falei, cara, tá aí, vou começar a fazer isso fora porque atingiu o limite aqui. E tem alcance, né? Exato, e aí foi indo, mas assim, eram coisas que, cara, até hoje, como eu não trabalho mais em uma instituição, ficou me perguntando Uhum. como é que é feito hoje, porque depois que você acostuma a fazer essa quantidade de reunião, Sim. enfim, né, você tem uma certa, a informação corre mais rápido, o modelo tradicional, ele perde um pouco de força também, né? É isso mesmo. E aí, você questionou sobre a consulta do Pix, né? Acho que também foi um modelo muito promissor que o Bacen fez, que as lives do Pix, do Fórum Pix, eram excelentes, assim, né? O pessoal trazia uma visão baseada nas contribuições anteriores que teve dos fóruns, das conversas, e naquele momento a gente tinha acesso ao que seria publicado como documentação. Na sequência vinha a documentação, a gente lia, interpretava, tinha acesso ao Bacen para tirar dúvidas, fazer troca de ideia, tinha as consultas que abriam de tempos em tempos ali. Então, assim, foi um momento muito bom de troca com o regulador, né? E todo mundo enxergando de maneira positiva que aquilo realmente estava criando interoperabilidade do sistema financeiro. Só que eu acho que ninguém apostava que ia ser tão rápido assim, né? Eu Uhum, acho que a gente mesmo que estava contido olhava e falava, cara, é legal, vai virar, mas não dessa maneira que foi, sim. né? Foi muito, muito rápido mesmo. E acabou até contaminando outras coisas, porque ficava esperando que tivesse o mesmo, Sim. igual o Pix. Eu queria te perguntar o seguinte, é por conta do Pix ou outras regulações que foram saindo que demandou oficializar uma área de inovação? Assim, que momento que isso nasce na matéria, você falar assim, olha, precisamos dar atenção para esse negócio aqui Sim. com mais carinho aqui. Sim. Acho que é legal falar, né? Até comentando um pouco da trajetória minha aí para chegar nessa cadeira, né? No passado, realmente, eu me envolvi com diferentes temas ali. A área de projetos, como eu disse, foi muito rica para me expor a diferentes situações, não só de mercado financeiro, né? Mas entre meu estágio e a área de projetos, eu brinco que eu tive um limbo ali dentro da matéria, né? Que foi um limbo positivo, que foi o que deixou, naquele momento, de existir o modelo cascata tradicional que a gente tinha de desenvolvimento de software para a adoção do ágil, né? Que na época vinha Scrum, principalmente, batendo ali. E nesse meio tempo, né? A área que eu fazia parte deixou de existir, e aí a próxima área que eu ia ainda também não existia. Então foi um tempo que eu fiquei ali fazendo um estágio, eu fui do marketing, né, da matéria, Cara, fui do RH da matéria, e isso de novo propiciou acesso a novas pessoas, a aprendizado, como que a matéria se posicionava no mercado, o que que eu podia fazer e tal, né? Enfim, fui para a cadeira de Product Manager, Project Manager na época, era projetos, né? Depois eu fui para a cadeira de Product Manager no canais digitais, já tratando as IPs e tudo mais, né? E aí essa bagagem junto ali me trouxe para uma nova cadeira que foi de consultor de negócio, né? Então, como eu entendia o mercado da matéria, os produtos, o que estava acontecendo, a tecnologia, né? A gente começou a falar, olha, então talvez a gente tenha alguém que precise falar durante as pré-vendas de como que a necessidade do cliente se conecta com os produtos que a gente tem e o que que ele gera com isso, uhum, né? Então a gente começou com essa figura de consultor de negócio ali, que eu e mais legal. algumas pessoas. Daí, de novo, né? Foi um momento rico de exposição a diversas pré-vendas, aprendizado, crescimento o tempo todo ali, né? E isso trazendo de novo o tema de inovação para a mesa, né? Nesse meio tempo, a gente teve algumas iniciativas de canais de inovação dentro da matéria, a famosa caixinha de sugestão, né? Que as pessoas podiam contribuir, e aí tinha todo um comitê que tratava o funil de ideias para que aquilo se tornasse realidade. Não foi muito produtivo no início, né? A gente viu que não tinha como manter, muitas ideias não eram boas, né? Mas no fim a gente começou a perceber que inovação tem muito a ver sim com o funil, né? Tem que entrar muita coisa em cima e a gente fazer um filtro bom de níveis ali para sair ideias boas embaixo, né? Eh, então, nessa Você acha que tem fase, uma parte de
de responsabilidade também, eu sempre fiquei com o pé atrás com as caixinhas de sugestão. Porque assim, uma coisa é, eu vou dar uma sugestão, Perfeito. vamos ver se alguém vai fazer. A outra é, bom, eu tive um espaço aqui, sugeri um negócio, e de repente, se for legal, eu mesmo que vou executar. Muda um pouco, talvez, o Exato. cuidado que eu vou ter na hora de sugerir alguma coisa, né? E o desafio da inovação é sempre esse, tá? A gente até fala, hoje com a área mais estruturada, né? A gente fala, não é a gente que inova, a gente é muito mais facilitador. O nosso papel é conectar, talvez tirar as pessoas da zona de conforto, promover eventos, promover conexão, né? Porque a gente entende que a inovação não somos nós mesmos que fazemos, né? E sim as áreas principais, os sponsors, os parceiros, né? Então, o papel nosso de inovação tem sido muito mais disseminar conhecimento, trazer facilidade para o entendimento do que a gente entrega, conectar com terceiros. Então, por isso que até a área que eu cuido hoje chama Alianças e Inovação, né? Porque a gente entende que tem todo esse papel de cocriação com terceiros além da matéria, né? Então, não adianta só a gente pensar que vai fazer tudo dentro de casa, sozinho, porque o mercado não faz tudo sozinho também. Então, a gente tem entendido muito assim o valor de a minha oferta, mais a oferta de um terceiro, a gente pode criar inovação aqui e conectar com o mercado, né? Então, todo esse caminho para falar, né? Que eu fiquei na matéria, fui consultor de negócios, comecei a assumir um papel ali na época que chamava de Business Development, né? Que era um pouquinho dessa visão de futuro de trabalhar com terceiros, começar a olhar temas de inovação e como que a gente facilitava isso. E dei o brinco que foi o momento que eu saí da matéria. Eu tive 2 anos de longas férias de matéria ali, que eu brinco que eu fiz meu intercâmbio na Accenture, né? E também foi muito proveitoso, exposição a diversos clientes, diversas soluções ali, inclusive vendo matéria do outro lado, né? Cara, E voltei para a matéria já na posição de fato de aliança e inovação, com uma carta branca ali para estruturar a área de fato, né? que A legal. gente conseguir dar nome, criar processos e conectar com o mercado Isso já tem uns com 2 esse anos. chapéu, já faz 2 anos, exatamente. Legal. Hoje, como é que vocês estão estruturados assim? Você tem essa área, igual você falou, vocês têm Uhum. esse papel de evangelização ali também. Uhum. Como é que vocês se organizaram? A gente começou organizando, na verdade, dentro da área, né? Entendendo qual que é a identidade, o que que a gente quer com alianças e inovação. A gente tem que entender nosso propósito, né? A gente tinha até uma piadinha interna que a gente brincava que no início a gente era um anothers, né? Tipo, qualquer coisa aleatória que aparecia, passa para eles que eles vão entender. E, Aham. de novo, né? É uma vantagem, inclusive, isso, porque as coisas aleatórias criam pra gente casca, pra gente entender se aquilo é útil ou não, pra gente falar os nãos necessários. Então, como a gente tinha o chapéu também de alianças, que é o famoso parcerias, né? Todo mundo queria fazer parceria com a matéria. E aí a gente teve que aprender a falar não, né? Então, olhar muito para o mercado do ponto de vista assim, o que que eu quero de parceiro de fato? O que que é estratégico para mim ou o que não é, né? Porque aparecia, por exemplo, até motorista de escola querendo fazer parceria para levar os filhos dos profissionais da matéria, né? Nesse nível de Aham. coisa. Então, a gente tinha que filtrar muito, assim, para entender, falar, cara, o que que é o parceiro? O que que é cocriação com a gente aqui, né? Então, isso foi um dos desafios, aprender a falar não, estruturar nosso pitch. E lógico que depois disso conseguir evoluir com eles soluções, né? Então a gente tem algumas cocriações aí recente, por exemplo, com a Circle, né? Que é o caso da stablecoin que a gente vai até falar. E aí a gente foi entendendo um pouco mais como que a gente pode potencializar. A área minha é uma área pequena, né? A gente, basicamente, hoje a gente está eu e mais 4 pessoas. Então, perto do mar de 1.200 pessoas que a gente tem na matéria, a gente é muito pequeno, né? Mas a gente tem, ao mesmo tempo, a vantagem de ser cross, né? Então, a gente passa pela matéria como um todo e a gente consegue trafegar em diferentes áreas, diferentes diretorias, trazendo, de fato, uma proposta de valor de conexão. Então, se a gente identifica que tem alguém fora do mercado que vai trazer eficiência operacional para uma determinada área aqui, a gente conecta eles, explica, traz proposta de valor. Mas a gente sempre precisa de que alguém seja o sponsor disso, que é a ideia da caixinha de sugestão que você falou, né? Uhum. Não adianta só dar a sugestão e a ideia vai ficar lá, É. né? Alguém, de fato, tem que ser o sponsor, o dono disso daqui para querer tocar. E mais que isso, ele tem que enxergar a proposta de valor, né? Então, esse é o Legal. desafio, tá? Não, eu acho que é legal para a nossa audiência também já entender esse background e como é que tá setada a área, porque o que que eu quero fazer? A partir de agora, eu vou passar por alguns tópicos aqui que a gente Uhum, falou para entender como é que vocês estão atuando neles, né? uhum, Então, o primeiro deles não tem como te fugir, que é a parte do Pix. uhum. É, o Pix hoje, inclusive, é um exercício de memória, porque tem tanto tipo de Pix que você começa a ficar perdido aqui. Fala, cara, eu tenho. Se eu tô olhando para o Pay Finance, eu falo de Pix por aproximação, aí o Pix automático, parcelado e crédito, fora os que o mercado também cria, né? Mas então, o Pix inteligente. É uma listinha grande. Daqui a pouco a gente vai ter Sim. o álbum do Pix aí Dá pra para gente ir fazer. completando. Mas eu queria ouvir um pouco assim. Qual que é a sua percepção hoje, assim, ó, Uhum. do que tá saindo hoje, que é quente no mercado, e quais são as discussões do que vem por aí Boa. no universo do Pix? Legal.
Então, acho que, até recapitulando, né? O Pix nasceu como uma infraestrutura do Bacen, né? Inicialmente ali o que a gente chama de sistema de pagamentos instantâneos, que ele é o rail que interconecta todas as contas 24/7. Então, isso é o Pix, né? É a infraestrutura de conexão, né? Aliás, isso é o sistema de pagamentos instantâneos. O Pix foi a marca dada em cima disso e toda a criação de identidade visual e homogeneização da experiência, né? Isso é o Pix. Então, a gente percebe muito o sucesso do Pix exatamente porque ele é um framework, né, que ele permite que dinheiro saia de uma conta e chegue para outra, mas não só dinheiro, também dá para trafegar informação junto com esse dinheiro. E Né? é legal que o Pix, desde quando ele nasceu, e agora eu tô vendo talvez um pouco menos, que o pessoal viu que o Bacen não vai tirar o pé. Mas quando ele nasceu, o Guia Bolsa ainda existia. Verdade. E questão de meses, 2, 3, o Guia Bolsa anunciou tipo um Pix, Sim. que era um pagamento instantâneo entre instituições, porque, se tivesse conta na outra. Sim. Era alguma criação que eles fizeram. Uhum. E depois disso, várias outras empresas foram criando soluções próprias. Tem o Pix Crédito, ou o Pix, sei lá, Uhum. cada um foi colocando uma, para falar assim, não, eu vou sair na frente do mercado, mas aí o Banco Central já tá vindo tão rápido, Foi. que eu acho que não tá dando tempo dessas soluções viverem, porque vem o trilho oficial, não faz sentido mais existir sozinho. Exato. Acho que até é importante citar, né? A gente quase esquece disso, né? Mas um pouco antes do Pix, né? Eu boto aí 2 anos antes do Pix, era super comum a gente ir em restaurante, chegar no restaurante e em cima do balcão ter o quê? QR Codes do Mercado Pago, do PicPay, do Sim, Nome Digital. tava quente E era isso. muito QR E era Code. E muito. por quê? Porque eram modelos de closed loop, né? Era, de fato, cada uma das instituições tentando criar a experiência de pagamentos instantâneos, mas desde que tanto o pagador quanto o recebedor tivessem contas na mesma instituição. Daí por isso que o estabelecimento tinha que ter conta no PicPay, no Eu Ame, no Mercado lembro, Pago. eu lembro de baixar o Mercado Pago e ganhar um dinheiro. Eu lembro que tinha até Exato, um negócio no BK, que você vinha com o Mercado Pago, não sei o que, exato. ganhava um dinheiro e E tal. aí todo mundo adorou esse momento, né? A gente viveu ali, só que, de novo, não existia um QR Code único, né? Então, se eu pegasse o aplicativo do Mercado Pago, eu não conseguia escanear o QR Code do O do Pix, PicPay, né? exato. E vice-versa. E aí veio o Pix, matou todos esses modelos, né? Porque quando você cria interoperabilidade, não tem motivo para eu ter a conta e obrigar que o outro tenha a conta na mesma instituição aqui, né? O dinheiro flui livremente. E o Pix, para mim, ele é uma analogia muito próxima do dinheiro espécie, né? Então, se parar para pensar, o que o dinheiro espécie oferece de vantagem? Interoperabilidade e instantaneidade. Eu entrego R$ 10 para você agora aqui, Gabriel. Você tem R$ 10 de maneira instantânea, independente da instituição, né? E foi isso que o Pix quis criar, né? Eu te mando dinheiro independente da instituição onde você tem conta. Não preciso saber, né? Isso para mim é transparente. Então, essa é a premissa básica do Pix, né? Interoperabilidade e instantaneidade. O que se cria em cima disso depois, nem a gente tinha noção lá no início. Porque a forma como foi estruturado, que permite que o Pix seja um rail para trafegar dinheiro e dado junto, né? Começou a criar um modelo e vislumbrar aí Pix Crédito, né? E aí a gente começou a trazer a visão do QR Code como unificação padrão de início da experiência, né? A gente começou a falar do Pix Aproximação mais recentemente, né? Que tá via iniciador de pagamentos, por enquanto PSI, né? E agora vai rolar para os bancos de fato com seus próprios apps também, né? Então a gente começa a ver uma produtização em cima do Pix que nem a gente tinha noção, né? E agora já estamos falando também do Pix parcelado, que tem a consulta pública que estava em aberto até esses dias, né? Com a possibilidade de que o Pix parcelado seja uma alternativa de acesso ao crédito como se fosse um cartão de crédito, né? Tem algumas nuances, algumas especificidades dele aí, É uma forma de mas é você isso. conseguir pagar à vista um Pix, e aí você tem um prazo para pagar com quem te concedeu aquele crédito ali, né? Exato, como se fosse um rotativo mesmo, né? Você joga aquilo para um limite de crédito que você tem acesso junto à sua instituição financeira. Quem está vendendo o produto para você vai receber à vista. Então, essa é uma vantagem competitiva do modelo, né? É fluxo de caixa direto ali para o recebedor. E para você, pagador, você que está tomando esse crédito, né? Você de fato vai ter a possibilidade de parcelamento disso, né? Também tem uma nuance aí que ficou aberta na consulta ali, onde fica os juros, né? Como a gente bem conhece o mercado hoje, no modelo de cartão de crédito, os juros está embutido ali no valor da compra, porque tem todo o modelo de adquirência e captura da transação que o adquirente cobra do recebedor por isso. Então, por consequência, a gente vê aqueles 10 vezes sem juros, que muitas vezes não é 10 vezes sem juros, tem juros embutido ali, né? Mas com o Pix isso muda.
Porque, de fato, quando o recebedor recebe o Pix, não tem nada embutido ali para ele pagar de juros, né? Uhum. Ele não está tendo que antecipar, porque não vai existir antecipação no Pix, é pagamento à vista, né? Então, onde que está o crédito? Tá na conta do pagador, né? E, por consequência, se está na conta do pagador, o juros vai estar embutido do lado dele. De imediato, para a gente que é pagador, parece ruim, né? Fala, poxa, eu pago 10 vezes sem juros no cartão, agora eu vou pagar no Pix com juros, né? Não. Mas a gente tem que lembrar sempre, os pagamentos do Pix no varejo, principalmente, tem desconto. Você vai pagar o valor do à vista com um pouco mais de Exato. juros, só que ele vai ser Vai menos do ser que um o meio valor. termo ali entre o à vista e É o sem isso. juros, né? Se antes eu tinha 12 vezes sem juros, vai dar R$ 1.000. Não, quantos produtos a gente não vê em alguns varejistas famosos aí com 15% de desconto no Pix, à vista, né? Então, você vai. Parte disso fica com o dono da loja, parte disso fica com você. Exato, e assim, e aí a gente vai ver esse modelo e a vantagem de novo, né? Quando a gente fala do mar do Pix, a gente está falando que todo mundo que basicamente tenha acesso a uma conta pode vir a ter acesso ao Pix parcelado. Então isso cria uma competição, e aí Sim. se a gente colocar isso com a oferta do PSI, né, o iniciador de pagamento ali, você imagina um iniciador de pagamento no ato do pagamento, ele sendo uma espécie de wallet, conseguindo identificar qual que é o melhor banco que dá aquele crédito para Que você dá pagar aquilo naquele ali. momento. Não, isso é sensacional. Eu acho que tem, assim, primeiro, a gente está na fase que a população ela já está acostumada a ver os juros entrando na maquininha, né? Um parcelado com Uhum. juros. Então, pô, tu vai no Mercado Pago, é isso. Tem cara que coloca o preço cheio, tem cara que não. Então já vira um dia a dia ali no Mercado Sim. Livre, por exemplo, de você fazer essas contas dos juros e tudo mais. Aí, o que entra para mim de interessante ainda? A questão da gestão disso. Uhum. Então, se esse cara vai ver uma fatura, esse cara vai. Como é que ele vê os que ele já Sim. tomou? Tem limite? Não tem? Isso vai estar junto do extrato, enfim, entender esse movimento. E um terceiro ponto, que deveria talvez vir quase que junto, é o seguinte: como é que a gente registra esses recebíveis? Porque vai ter que ter uma registradora disso, Perfeito. porque vão antecipar. Acho que assim. Já estão falando do Pix duplicata por aí, né? Então, eu falei, olha, então beleza, nós vamos ter o Pix do jeito que tá indo, a gente vai ter que ter uma registradora Uhum. capaz de registrar esses Pix, porque se tem a receber, tem alguém querendo antecipar e assim segue o mercado, né? Sim. Legal você falar porque, assim, teve a consulta, né? Então, de novo, consulta pública do Bacen ali é um momento útil para o mercado falar o que que ele enxerga, o que que ele vê de possibilidade e não simplesmente acatar aquilo que o Bacen está falando, né? Então, é o momento de trazer uma visão do tipo, cara, pode ter mais coisas úteis aqui, Bacen. O mercado está indo por esse caminho, né? Então, no caso específico até do Pix parcelado, a gente conversando com o mercado, o que a gente percebeu, né? Então, já que os juros vai estar do lado do pagador, é importante que existam mais dados de maneira assertiva aqui, porque o PSP do pagador ele vai ter que fazer um score de crédito mais assertivo, né? Então ele vai ter que saber capturar de fato aquela transação e saber que ele pode dar o limite de crédito para o cliente, porque ele está usando aquele dinheiro, por exemplo, para comprar uma geladeira e não para fazer uma aposta. Então acho que aí é um ponto importante que a gente vê de diferença no mercado, né? Eu acho que assim, faz muito sentido. Só que, assim, até olhando pelo Open Finance, eu vejo que tem instituições que estão mais fluentes, entre aspas, no uso de dados e outras não. E eu acho até que no primeiro momento vai falar, olha, teu limite é tanto Padrão, flat, e você gasta é isso. com bet, com o que você quiser aí, ou talvez eu tenha umas flags de lugares Pode ser. que eu não autorizo. Mas eu entendo que a proposta dos BNPL, né, que vieram aí, mas não deu muito certo, era fazer isso justamente na transação, né? É. Então, assim, É o o crédito, instant lending. o crédito para o cara comprar uma geladeira, ele deveria ser mais barato do que, Perfeito. enfim, para outro, o cara que está comprando bebida, sei lá, qualquer coisa assim. Seria um pouco do conceito que a gente fala, né? Na China já tinha um pouco disso, do crédito instantâneo ali, né? Não é uma linha de crédito que você tem, mas sim um crédito para aquele propósito que você Ele é quer da naquele momento. transação. E aí tem os nanocréditos, microcréditos, tem N Para formatos ali. consolidar isso que fica na minha cabeça. Como é que. E aí, de novo, a gente vai para uma. A gente cuida de back-office, né? Cara, como que você vai fazer contrato de crédito, valorização daquilo, controle de parcela de cada uma das transações? Então a gente olhou assim, também um dos pleitos é realmente continuar com o modelo de linha de crédito, né? A gente poder, de fato, ter diferentes tipos de linhas de crédito, né? Por exemplo, existe hoje uma margem do consignado que pode ser usada no cartão de débito, né? Por que não permitir que ela seja usada no Pix parcelado também, né? Era uma das Sim. coisas que a gente colocou ali, Cara, né? E de vai fato, vir tudo, vai vir ponto, vai vir. e aí começar a criar outros mecanismos que para fugir um pouco, a gente está muito atrelado ao modelo 30, 60, 90, né? Uhum. E a gente sempre tem que ser múltiplos de 30. Mas por quê?
né? Por que não pode ser de 15 em 15 dias parcelamento? Não sei se vocês já utilizaram a PagaLeve, por exemplo, né? Não. PagaLeve está fazendo parcelamento do AliExpress ali, né? As compras da China. Você compra parcelado ali, eles estão parcelando para você sem juros, né? E os tipos de parcelas são de 15 em 15 dias. E, cara, e é muito útil, porque muita gente recebe salário 2 vezes no mês, Sim. né? Então, você parcelar em 15 Não, dias, tem gente que muitos autônomos recebem semanal. você melhora o score de crédito, porque você está pagando em menor tempo, então a taxa de juros vai ser menor ali, mas você está dando um parcelado assim mesmo. Então a gente também propôs isso, né? Poxa, por que não parcelar em taxas menores, né? É. Aproveitar do conceito de fatura, né? De fato que você consiga botar uma data de corte. Então, porque imagina, vou parcelar essa compra agora. Amanhã eu parcelei outra compra. Então, a cada 30 dias ou 15 dias que seja, eu vou ter uma conta caindo e vai ficar complexo de acompanhar o que eu parcelei. É. Então, a ideia é continuar com o modelo de fatura, né? De rotativo ali, é útil sim para pelo menos Legal. organização financeira, né? Não, cara, e tem. Bom, entra muita coisa aí, acho que a discussão de, enfim, de como é que você faz essa virada ou não, Uhum. se isso. Aí entra o Pix por aproximação, que aí já, bom, na hora, onde é que vai surgir essa história, se você vai querer parcelar ou não? Imagina, né? É uma O complexidade Pix interessante, o cara. Pix aproximação era a cereja do bolo que faltava para virar de fato os pagamentos no varejo, É, principalmente, hoje, né? se você for pagar no Pix na fila, o pessoal te olha feio, cara. Total, você Fala, abrir, aí escanear vai abrir QR esse Code, negócio, vai. né? Então, assim, imagina isso num pedágio, né? Então, tem vários formatos aí que não são legais que geram fila, né? A aproximação do Pix é fantástico. Teve uma discussão forte no mercado sobre o papel, né? Ah, poxa, só vai ficar com o PSI isso daí? Não, cara, tem que ficar com o banco também, ele poder usar o NFC do aparelho. A Apple até foi lá e abriu o NFC, né? Então, assim, tem várias discussões a respeito disso, mas o que eu entendo é, a gente vai ter Pix aproximação, ele tá acontecendo já, né, de maneira, tem um rollout acontecendo ali em relação às maquininhas, mas ele já vai acelerar o processo de adoção no varejo. E ele é só um meio para os tipos de Pix que vão acontecer. Então, como você falou, Pix parcelado, cara, na hora de você aproximar lá depois, ele vai aparecer a opção para você. Você quer parcelar esse Pix? Né? É uma opção que vai acontecer Uhum, ali. Então, acho que tem muita coisa para ver. E, legal, assim, de novo, o Pix como plataforma, né? Então, acho que isso abre muito mercado. legal. Vou aproveitar esse gancho, então, já que a gente está falando aqui, eu acho que essa é uma mudança das maiores, tá, no Pix, assim. Porque eu acho que a gente veio, beleza, com um sistema, com algo, é, uma solução, uma feature simples, Uhum. e ela tá ganhando corpo. E agora, olha a quantidade de coisas que a gente falou, porque Sim, olha, se ele fica parcelado, então isso aqui pode mudar, isso, sim. começa a ganhar corpo. E aí entra na história de modernização das Uhum. empresas, né? É, Bastidores aqui estavam me contando aqui de alguns conceitos, né, do Digital Twin, como é que esse negócio Sim. funciona. Eu queria até que você me explicasse, porque nem todo mundo estava preparado para essa quantidade de alterações que o Sim. Banco Central pediu, né? A gente sempre fala que o Bacen virou o PM, veio com o escopo e falou: irmão, o Já ouvi pessoal isso. tem que fazer e vamos embora. O que que eu queria entender um pouco mais desse conceito e por que que ele surgiu, que dor que ele resolvia, em que momento que ele aparece assim para vocês. Muito bom. Então, o Digital Twin, né, é um conceito aí que a Matera apostou bastante nos últimos anos aí. O que que acontece? O Pix, ele trouxe um volume de transação direto para o Core Banking, algo que não acontecia. Até então, a gente tinha o modelo do mundo de cartões, né, onde existiam, por exemplo, as frentes de stand-in, né, que no modelo de autorização batia no stand-in e depois era sensibilizado no Core Banking, né. Então, com o Pix, o que que aconteceu? Do dia para a noite, a gente tem que responder em 10 segundos no máximo ali uma transação, e isso vai significar sensibilizar a conta do cliente pagador e sensibilizar a conta do cliente recebedor diretamente no Core Banking, né? A conta corrente na fonte ali, né? Então, trazendo o back-office direto para o jogo, isso trouxe desafios de volumetria, né? Então, lidar com o volume de transação ali começou a ser um problema para os Core Bankings em geral e teve todo um desafio de modernização. Foi que a matéria trouxe o conceito de Digital Twin, Pô, mas aí, que olha os ele números de vocês aqui, cara. 6 bi de transação de Pix por ano, E cara. aí a ideia é exatamente que ele fique por cima do sistema de core banking, né, suportando as transações. Ele é um especialista em autorizar e controlar saldos de contas. E com a opção de controlar, e aí, uma sacada, né, controlar multimoedas, não só o real, né, pode controlar múltiplos saldos do mesmo cliente. Então, com isso, a gente abstraiu, né, criou uma camada de abstração para a parte de autorização e saldos, né. E aí permitir que o core banking continue sendo especialista no que ele faz, né, virada de dia, controle de extrato, lançamentos, contabilização e tudo mais, e o Digital Twin seja essa camada de suporte, né? Então, isso foi a tese ali em cima do Pix. Lembrando que o Pix veio para funcionar 24/7,
que também era um paradigma que não existia no mercado, né? Então, como todo mundo sabe, a maior parte dos bancos ele tem abertura e fechamento de dia, né? Então, assim, você fechou o dia, você vai abrir o dia seguinte, não pode ter tempo de downtime ali. Sim. O Pix tem que estar aprovando. Onde que vai autorizar isso? Digital Twin. E aí tinha Né? pressão de prazo ainda, né? Não só Exato. o escopo, mas o prazo era apertado. Exato. Então, o Digital Twin veio muito com uma visão de modernização do core bancário, de fato, né? De ser um especialista para você não ter que trocar o core banking e simplesmente colocar ali uma camada em cima que te ajude, de fato, a suportar a operação. Legal. E ele nasceu com esse primeiro objetivo e depois vocês foram descobrindo outras aplicações também? Sim, Ou outras demandas que encaixavam nessa com saída? certeza, sim. Então, até dos modelos que a gente entende, né? O Digital Twin já é hoje um produto global, né? Que a ideia é, de fato, que ele possa atender outros mercados além do Brasil. O Pix colocou o Brasil na vanguarda do sistema financeiro mundial, né? Então, a gente, de fato, começou a ser demandado por outros mercados para explicar o porquê que o Pix deu certo, né? Como que a tecnologia que a gente fez aqui poderia funcionar em outros países. Então, isso abriu diversas portas. Nesse meio tempo, teve toda a internacionalização da matéria também, né? Com o desafio de entrada em alguns mercados, especificamente no mercado norte-americano, que ele tem uma característica muito grande de diversidade de core bancários, diversidade de regulação por estados e tudo mais, É. né? E aí a gente sabe que o FedNow está acontecendo aos poucos lá também, não na mesma proporção do Pix, tem alguns desafios, depois a gente pode até falar da comparação FedNow-Pix, né? Mas a gente sabe que lá também tem o desafio da modernização do core bancário. E o que as instituições menos querem lá nos Estados Unidos é trocar o core banking, né? Uhum. Então aí que a gente entra com o conceito do Digital Twin. Legal, Não troque o core banking, coloca o Digital Twin por cima, legal. você vai automatizar e suportar o volume de transações aí de uma escala bem maior do que você faz hoje. Isso é um ponto relevante. Tinha até anotado aqui para te perguntar. Cara, no passado fizeram uma rodada aí de mais acho que foram 100 milhões de dólares para fazer essa expansão, olhando para Estados Unidos. E desde que me falaram dessa coxa de retalhos, né, que são é, os estados, cada um com a sua própria norma, com a sua própria Uhum, regra e a dificuldade de se fazer soluções nacionais, uhum, eu sempre ficou na minha cabeça, cara, estão fadados a ficarem atrasados, entre aspas, do ponto de vista de solução, porque leva-se mais tempo, são muitos estados. Por onde você começa, o que, que você sim. faz, como é que você atinge um status nacional. E eu queria entender um pouco disso, assim, como é que está sendo para a matéria trabalhar com Uhum, empresas dos Estados Unidos e o que, que muda em relação ao Brasil do uhum, ponto de vista regulatório, técnico, tecnológico, já citou algumas coisas, porque uhum. antes eu achava que é natural esse viralatismo, né? Do tipo assim, pô, os caras estão. Os Estados Unidos está na frente Não e mesmo. etc. E aí você vai para um evento lá fora, você passa no cartão, o pessoal pede para você assinar o comprovante. Eu até brinco, cada hora eu faço uma assinatura e falo, cara, o que vocês vão fazer com isso? É isso aí. Quem vai pegar esse papel e Checar isso aí. vai olhar esse negócio? Você coloca o seu cartão, o cara vai lá para dentro, passar o Uhum. cartão. Tem feira sobre cheque, cara. Tem anúncio de. Na pandemia, os caras estavam recebendo cheque de auxílio, né? Enquanto a gente já estava recebendo via Pix aqui Então, no assim, Brasil. tem gente até hoje que recebe pagamento em cheque. Cheque via correio. A gente estava Reembolso de compras, né? a gente tava conversando, uma pessoa nova do time aqui, ela tava contando a experiência dela lá, e aí o marido dela se recebendo pagamento por cheque. E, e é meio assustador pensar um pouco isso acontecendo em 2025, mas Sim. A maior economia do mundo. exato, assim, o que vê de diferença e eles sentem essa dor ou é natural, assim, só não chegou algumas coisas novas? Como é que você percebe Acho isso? que tem desafios, né? A gente fala muito, o Pix ele veio para suprir várias necessidades que a gente tinha no Brasil, né? Trabalhar com dinheiro espécie nunca foi algo positivo aqui no Brasil, né? A gente tem desafios de roubo o tempo todo, carro forte, para varejista, transporte do dinheiro é caro, né? Então tinha alguns desafios de realmente Pô, eliminar o construção dinheiro civil, espécie. cara. Exato. Dia do pagamento é o dia do assalto. Isso Fala, cara. qualquer cidade do interior é famoso isso aí. Conheço bem. Sexta-feira você vai. É perigoso, cara. O cara vai lá fazer o pagamento na obra, tem que ir escondido, Eu cara. tenho um negócio, um pezinho na construção civil também, eu sei Ah, bem o que então. que é, o que que acontece com isso daí. E o Pix foi a melhor coisa. Quando eu comecei a ouvir o pedreiro falar, não, o meu Pix é tal, cara, eu sorri É o isso tempo aí. todo. Eu falei, pô, cara, que ótimo, né? Então, isso foi importante, uma transformação importante, né? Mas nos Estados Unidos, eles talvez não tinham os mesmos desafios que a gente tinha aqui com a necessidade do Pix, né, de criar interoperabilidade, porque lá já tem, por exemplo, o Zelle e alguns outros modelos que criaram essa interoperabilidade
apesar de serem closed loop privados ali ainda, né, eles criaram esse conceito de interoperabilidade e instantaneidade, né? Então, o americano, ele sente um pouco menos falta desse modelo Pix porque já resolve o problema, né? Então, isso daí é algo que a gente percebeu como positivo, mas tem várias dores, né? De produtização, o modelo que a gente Mas é criou aqui. curioso, né? E aí tem uma questão cultural ali Sim, também, mas assim, você está confiando 100% em nomes privados nomes privados. para fazer uma infraestrutura nacional e do Sim, ponto de vista de soberania, vamos dizer assim, você como Estado, em algum momento fala assim, cara, não gostaria que isso estivesse no meu controle, exato. ainda mais para um país que, cara, quer, sei lá, quer que alguém de fora da China compre o TikTok, né? É nesse É, nível, assim. e é o risco, né? Que eles estão sempre expostos ali. Mas, de fato, o modelo americano ali, principalmente para Core Bank, a gente viu muita questão de regulação local, né? Então, existe sim os órgãos reguladores ali que olham a nível o Federal Reserve, SEC, outros, mas tem muito órgão regulatório de estatal, né? De cada estado ali, que ele consegue impor suas próprias regras e, com isso, dificulta a vida de cobertura de Core Bankings para nível nacional nos Estados Unidos. Então, em algum momento, o investimento geral, assim, para entrar no mercado americano, talvez não compense o risco que tem ali, de fato, de não vender para todo mundo, né? Então, o mercado endereçável fica bem pequeno. E até fazendo, aproveitando para fazer a comparação ali do FedNow com o Pix, né? A gente viu o FedNow surgir com um conceito semelhante ao do Pix, que é de conectar todas as contas 24/7, porém, não teve obrigatoriedade, né, com alguns casos ali, igual o nível do Pix aqui no Brasil, e mais que isso, ele não teve toda a criação da experiência instantânea, do modelo de interoperabilidade via QR Code, E de gratuidade. chaves, gratuidade, Pô, exatamente. então não tem a gratuidade, não tem a gratuidade, não é obrigado e Hum. não é instantâneo. Aí não E mais que isso, né? Assim, aqui no Brasil, o Banco Central foi claro com o guia de experiência do usuário, o manual de guia de experiência, que cada banco tem que implementar exatamente daquele jeito. O Fernal falou, cada banco pode implementar do jeito que quiser. Caraca. Você não cria senso de unidade, de experiência, né? E você não cria o quê? Hábito. Então, esse é um dos principais problemas de deixar muito solto. Você deixa muito ao acaso de dar certo, né? Daí pode ser útil para casos de uso específico. Ah, quero criar um modelo de pagamento de fornecedores aqui, via Fernal, tudo Mas o certinho, básico, né? vamos dizer assim, O dia a dia, cara, o cara vai pegar, vai falar assim, ah, beleza, eu quero pagar você via Fernal. Mas como? Não tem QR Code? Ah, você tem a chave única aí? Não dá, né? Me passa seu dado de banco aí e tal. E lá tem um problema de você passar o dado de conta, né? Porque o modelo tem o modelo push and pull payment, né? Lá, se você passar o dado da sua conta, o cara pode ir lá pegar dinheiro, né? Então tem um receio ali. E o americano, no geral, não conhece o Fernal. Esse é um problema, né? Eu faço aula com um professor americano e ele, até tempo atrás, ele falou pra mim, cara, eu nunca tinha ouvido falar em Fernal. Você foi uma das primeiras pessoas que falou isso pra mim aqui, às vezes né? eu converso com os outros assim, o que é um Vemo? Eu Exato. falo, dá uma olhada aí pra você ver quem tá tentando fazer. Então, assim, realmente não vingou. Na minha visão, muito por essa falta do Banco Central deles querer criar uma experiência unificada. Deixou, ele falou, cara, eu criei infraestrutura de rail, conectou todo mundo, mas vocês façam do jeito que vocês quiserem. É que o Né? Banco Central lá também, ele não necessariamente tem o mesmo poder do que aqui do Brasil, né? Ou ele não É. está habituado, óbvio, tem as questões econômicas, mas tirando isso, é, ele dá bastante autonomia nos estados. Sim, tem o Federal Bureau lá, que eu não lembro, FPB alguma coisa, tem o Tem, SEC, tem vários órgãos lá que eles, junto com o Banco Central, eles regulam, né? Mas de fato não tem uma visão mais unânime ali de Banco acho que Central. é CFPB. CFPB, acho que é isso mesmo. É. Uma vez o cara fez uma piada comigo, eu não lembro mais o resto, mas chicken fries, não sei o quê. É, Aí ficou na minha cabeça o comecinho, mas era algo que acontece um pouco no Open Finance, assim, também. uhum, Então, você tem a iniciativa privada, e aí, em algum momento, se ela decide parar de fazer, também acabou, né? sim. E aí a Curioso. gente já começa a ver, né? Eu sei que até do tema que a gente comentou ali um pouco antes, né? A gente começa a ver talvez o modelo americano dando o próximo salto, que talvez em busca das stablecoins, né? E a gente começa a ver porque assim, talvez eles não precisem resolver o pagamento instantâneo por lá, da mesma forma que a gente teve que resolver aqui no Brasil, né? Mas agora já tem os desafios que não só os Estados Unidos, mas como todos os países estão enfrentando de criar interoperabilidade global, né? Legal. Instantaneidade global. E como que a gente faz isso, né? Sem criar um sistema global, né? As stablecoins estão aparecendo como uma alternativa, né? E aí, falando dessa conexão aqui, né, de Web3 com o ecossistema financeiro tradicional, é,
O que você vê de oportunidade? Como é que isso pode funcionar? Porque eu acabo vendo aqui uma movimentação de grandes instituições olhando para a Web3 e aí fazendo apostas, etc. Mas ao mesmo tempo, independente da aposta, quando a gente fala de stablecoin, é algo que é, parece que é meio que no-brainer, assim, vamos pegar, vamos fazer, Uhum. porque o risco de luz, você tem vários benefícios de eficiência e faz muito sentido olhar para isso aqui também. Sim. Tem alguns desafios, né? Acho que durante muito tempo aí muita gente estava olhando para o Drex, né? Apostando no Drex. A gente estava um pouco cético em relação a isso, né? Eu, particularmente, muito cético em relação ao Drex, porque eu acho que, assim, independente do que a gente está falando, né? A gente deveria sempre, né? Quando a gente está falando de produto e tudo mais, olhar qual que é a jornada que a gente está pensando, né? Qual que é a jornada, o que está associado a isso daqui, qual que é a proposta de valor, né? E o Drex começou pelo desafio da privacidade, da segurança, e aí a gente discutiu muito pouco ali sobre, de fato, qual que é a jornada, qual que vai ser o caso de uso na ponta, né? Dá para prototipar isso, para depois a gente trazer o aspecto do back-end de tudo isso, né? Então acho que o Drex perdeu um pouco o timing, vai ter uma reformulação toda aí, né? Só que nesse meio tempo a gente viu surgir muita empresa aí apostando no Drex, né? Com o famoso sandbox do Drex, né? Drex Uhum. as a Service, e todo mundo falando de blockchain, tokenização, e aí o desafio para mim sempre foi, cara, quem que fala de maneira simples isso daí? Porque todo mundo, de verdade, eu conversei com o mercado inteiro praticamente ali, todo mundo que entrava na conversa, o cara que queria me explicar a rebimboca da parafuseta do blockchain no detalhe. Cara, eu fui no Blockchain Rio, já deve ter uns 2 anos, e eu fiquei um pouco com essa impressão, porque eu falava assim, pessoal, eu preciso conversar primeiro com alguém que eu consiga entender Uhum, e com quem tá falando de, assim, que sim, problema resolve. é isso. E realmente era isso, olha, porque a gente faz desse jeito, aí tem o steak, tem isso, tem assado e bota... Sim. Mas resolve o quê, para quem? Então eu senti uma dificuldade até na didática. E aí a intuição, ela, cara, fala assim, bom, se a gente não consegue explicar de maneira fácil numa frase que você está fazendo, talvez tenha algum problema no que você está fazendo ali, né? Exato. E aí o Drex, ele acho que foi positivo, né? Porque ele trouxe essa visão do mercado aí sobre blockchain, stable e tudo mais, né? Fez com que algumas empresas se posicionassem no tema, já criando um modelo de tokenização de fundos, né? Outras tokenizadoras ali, que elas esperam que em algum momento a gente tenha uma moeda digital ali para poder lastrear suas operações, né? Então acho que ela criou todo um ativo no mercado, né? Mas a gente viu que ela acabou não vingando no tempo necessário, né? Eu acho que tem um bom tempo, uma maturidade ainda para passar. Só que isso deixou no mercado uma necessidade grande, né? E a gente começou a ver, então, surgir o conceito de smart contracts, né? Para atomização de transações, de modo que você gera eficiência operacional no back-office, né? Daí a gente começou a falar de stablecoin e todo mundo olhando falou, poxa, mas a stablecoin, qual que é a vantagem dela, né? Ela é basicamente uma moeda digital emitida por uma empresa X aí, que ela tem paridade numa outra moeda. É isso, é basicamente isso, ela não varia. Mas para que serve? Ué, para usar como moeda, né? Diferente das demais cripto, que estava até todo mundo então usando como Exato. reserva de valor, apostando como investimento, né? Essa daqui é a primeira, de fato, que vem como uso de moeda, né? Então, para usar como meio de pagamento. Mas por que se a gente já tem o real? Cara, para criar interoperabilidade internacional, né? É o famoso termo aí do cross-border, que o TK até falou recentemente, né? O TK, CEO da matéria, falou, não é cross-border mais, é borderless, né? Porque hoje você não fala, eu vou mandar um e-mail cross-border, né? Você vai mandar um Uhum. e-mail para qualquer lugar do mundo, né? Exato. Você nem sabe pra Então, onde tá indo, às vezes. exato. Então, assim, a ideia realmente da Stable é criar essa visão de pagamentos instantâneos global, né? De modo que você possa pagar em qualquer lugar de maneira transparente. E aí a gente volta aqui para a mesa no ponto de vista assim, tá, mas como que faz isso, né? Sem ter que falar de blockchain. O usuário final, ele não deveria ter que se preocupar em ter uma wallet, em guardar a chave privada dele com 7 chaves em algum lugar escondido, Cara, eu né? tenho, eu tenho uma minha em alguns lugares. Sei lá. É bem gincana, um pedaço aqui, ali. Então, e assim, É um negócio que periga eu perder, e entendeu? você é mais hard user, né, cara? E aí você pega, cara, a galera que não conhece nada desse mercado, não tem como eles usarem isso de uma maneira simples no dia a dia, como moeda, né? E aí entra a tal da empresa que ficou famosa recentemente pelo IPO aí, que é a Circle, né? A Circle, acho que parte do sucesso do IPO deles é pela simplificação da experiência, né? Eles estão dando acesso a uma stablecoin sem que vocês precisem se preocupar com tudo que tem por trás, né? Eles estão fazendo tudo que tem por trás para acontecer e eles estão falando para você, usa, né? Mas quem é você no caso que eles estão mirando? Eles estão mirando nas instituições financeiras. Então, a analogia bem simples que a gente faz é
A Circle é o Bacen, né, das stablecoins. Ela que emite a moeda, no caso, que é o USDC, e ela que Aí ela emite, faz o dá o lastro, lastro, para, garante enfim. toda a segurança, e ela tem o respaldo do governo americano, né? Por que que ela tem o respaldo do governo americano? Parte do lastro de cada USDC emitido está em tesouro do título americano, Aí né? tem Tesouro da dívida americana. auditoria, não sei- aí realmente é um negócio bem feito, né? Assim, acaba. Sim. E para o governo americano é é, bom também, né, cara? É garantir a moeda com o título ali atrelado, cara. sim. Então a gente viu isso como uma vantagem, entendendo ela como um banco central, né? Nosso posicionamento foi muito simples, né? Poxa, se hoje a gente como empresa a gente conecta aqui com o Banco Central para o cara participar do SPB via STR, né? A gente tem um módulo conector. A gente conecta a instituição no SPI via módulo conector com o Pix ali para ele poder participar. Por que não conectar via um outro módulo aqui para que ele participe com a Circle dessa emissão de USDC? E aí isso garante que a instituição ela vai ter o quê? Uma conta reserva de USDC para ela decidir o que que ela vai fazer. Então eu brinco, o tempo todo que a gente fez aqui é uma página um, né? Como que a gente dá acesso à instituição para stablecoin. Então a gente embarcou na onda da simplificação. Ó, instituição, você não precisa se preocupar com blockchain, com wallet, com nada. Você vai receber um monte de USDC que você vai ter junto à Circle aí. A gente vai usar, daí entra o papel do Digital Twin. Lembra que eu falei que ele é multimoeda, multisaldo, né? Então ele pode controlar o saldo BRL da pessoa, mas também o saldo USDC da mesma pessoa, né? E aí ele que vai fazer essa individualização de contas, vai controlar o saldo da reserva espelhado lá na Circle e vai garantir os fluxos de negócio de que você use esse dinheiro. Ah, como que eu vou usar isso? Sei lá, atrelar um cartão de débito para que você, ao passar em algum país, né, você está lá debitando a conta USDC da pessoa. Ou um banco que atende PJ, né? Permitir que a empresa pague fornecedores em outros países usando o Isso pode USDC. ser para fora, isso pode ser para a própria empresa operar de alguma maneira parte Perfeito. da tesouraria dela, o que ela Tem vai toda fazer. uma questão de regulação ainda, que a gente acredita muito que até setembro deve sair muita coisa, vão apertar mais as questões aí em relação ao uso de stablecoin, né? Mas é fato que acho que parte do aperto vai ser muito em relação a essa stablecoin tem lastro, né? Existe de fato uma contrapartida, um colateral para O essa quão USDC? stable ela é, né? Exato. Tô Não falando dá que para é. emitir e não ter nada por trás, né? Porque tem alguns casos de stables justamente que não eram auditados e que evaporaram, assim. E esse é o risco, O né? negócio deu problema, não tinha lastro, enfim. Sim. Cara, um negócio legal. Vamos continuar de olho nesse tema. Pra gente fechar, cara, eu queria entrar no tema de prompt banking, cara. Boa. Que é isso? É, Enfim, de onde vocês tiraram esse negócio? Como é que isso funciona? Legal. Já posso mandar umas ideias aí, montar? Como é que funciona isso? O conceito, na verdade, é relativamente simples também, né? Eu brinco, né? Eu acho que minha cabeça de inovação sempre funcionou assim, né? Eu preciso, para eu entender as coisas complexas, eu preciso torná-las simples para eu mesmo entender, né? Então, eu faço o playbook ali, simplificação, para o Fabiano entender, né? Depois que o Fabiano entendeu, a gente explica para os demais de maneira simples ali e a gente Boa. coloca isso como solução no mercado, né? Isso, de fato, tem ajudado muita coisa. Então, a ideia, o conceito Prompt Bank, a gente até levou ali para o Febraban Tech recentemente, né? Nada mais é do que a gente ter uma visão para o back-office de um prompt. Assim como existe, todo mundo acostumado com o conceito do chat GPT, que você interage, pergunta e obtém respostas ali, você elabora um prompt e consegue fazer uma análise mais aprofundada, por que não levar isso para o back-office da instituição financeira, né? De modo que ele tenha autonomia sobre aqueles dados que estão com ele. Então, é aí que surgiu o conceito do Prompt Bank. Com isso, a gente garante que o mercado ele tenha que ter menos capacitação, né? De novo, lá no início eu falei, um dos desafios do mercado é pessoas capacitadas para operar um back-office da instituição. Nem sempre a gente tem. Nem sempre a gente tem cara que conhece o regulatório das obrigações daquela instituição financeira para mandar na data certa ou mandar os dados corretos, né? Então, a ideia do Prompt Bank vem para ajudar exatamente isso, né? Simplificar o back-office, né? Não substitui telas, não substitui o que já existe, e sim ele é uma alternativa, né, de operação para você interagir com o back-office. Exemplo de coisa simples, tá? O cara entra no conceito, no back-office dele ali, ao invés de ele tem que navegar no menu XPTO, entrar numa tela, preencher campos, filtros e tudo mais para tirar um relatório, né? Ele pergunta, olha, quais os meus clientes que movimentaram mais que 10 milhões ontem, né? Ou qual... me levante todos os MEDs, né, Uhum. do Pix ali que eu tive na minha instituição aqui no último mês, né? Ah, eu quero detalhe desse MED específico aqui, né? Então, ele interage via prompt. Vocês fazem isso porque ela foi treinada em cima da documentação do que vocês oferecem, ou ela também pluga
num back-office que talvez não tá A 100% ideia, com a ideia é vocês? que seja agnóstico mesmo. Agnóstico. Até porque muitas vezes o cliente ele nem sempre tem só produto nosso, né? Então ele pode ter solução de outros e aí o cliente vai querer ver o dado como todo Sim. ele como instituição, né? Então a ideia realmente E aí tem essa fase de treinamento, vamos dizer assim, onde você precisa entender ali de onde vem essa sim, caso de fonte, uso, tem porque não vai ter prompt que resolva o lugar que a informação não. Você tem duas informações para exato. o mesmo pedido, Qual né? que é a correta, né? É, e aí? Aí É, não tem é. IA que resolva Não, tem isso. muito desafio ainda. Acho que o mercado de IA como um todo, principalmente para o back-office Que financeiro, é a tem história, muito entra lixo, desafio. vai sair lixo, não tem o que fazer. Exato. Né? O outro conceito também que a gente tem postado bastante aí é o conceito de watchdog, né, para o back-office, né? De modo que você crie guardrails para aquela operação, né? Então a gente, assim, é basicamente para garantir que o operador back-office ele está fazendo aquilo que ele deveria fazer de fato e nada diferente daquilo, né? Então isso realmente restringe muito questão de cibersegurança e outros Uhum. conceitos que a gente precisa aí no mercado, né? Pô, sensacional, cara. Bom, primeiro quero te agradecer pelo tempo aqui. Acho Obrigado. que é, são temas super legais. E o que eu queria fazer? A última pergunta para a gente encerrar é o seguinte: quem atua na área ou tem interesse em trabalhar com isso, está olhando para essa inovação que está, enfim, a gente até falou um pouco disso, né? Como é que tu forma essas pessoas? O que elas podem fazer Uhum. para ir para essa fronteira de inovação? De repente ela está num banco, enfim, o que você recomenda para quem quer trabalhar com inovação no setor financeiro? Boa. Eu acho que a gente está vivendo o paradigma da IA, né, do ChatGPT, do Gemini e vários outros ali, que daqui para frente vai criar oportunidades, mas também barreiras para o crescimento, a criação do profissional sênior lá na ponta, né? Então, acho que essa semana passada eu vi um vídeo específico ali do Simon Sinek, né, que ele está fazendo uma entrevista. O Simon Sinek é o famoso cara lá do Golden Do Golden Circle, né? Circle, aham. E ele foi entrevistado por um outro cara ali, né? E aí, basicamente, eles discutem sobre a IA, né? E o papel da IA na humanidade, né? E o quanto aquilo nos torna mais humano ou menos humanos, né? E eu admito que eu fiquei muito pensativo em alguns conceitos ali que ele trouxe, que é assim, né? O quanto eu estou delegando o esforço que seria necessário para o meu crescimento para a IA, né? Ou o quanto de fato eu estou me esforçando, né? Porque isso vai me trazer crescimento. Porque eu comparo, o momento que eu mais cresci na minha vida foi o momento que eu tive que marretar as coisas, porque Uhum. enquanto você marretava, você descobria outras possibilidades e aquilo criava outras conexões com outras pessoas, porque você tinha que se expor, você tinha que conversar com fulano para perguntar informação, né? Então eu falo assim, hoje o cara que quer realmente se destacar no mercado, né? Eu acho que ele tem que saber fazer uso da IA, fato, né? Mas é a IA para talvez a automação de algumas coisas que não que tirem o papel humano dele, né? Sim. Ele tem que pensar, qual que é o limite? O que me torna mais humano, o que me torna menos humano aqui, Cara, né? vou dar um exemplo bobo aqui, mas montando os roteiros aqui para as conversas, cara, eu uso IA, eu faço pesquisa, não sei o quê, mas eu faço questão de escrever à mão no caderno, Melhor coisa. porque eu vou escolher só algumas coisas ali, vou filtrar só o que Sim, realmente importa e tal. E às vezes eu não preciso nem olhar porque já tá na minha cabeça. sim. Só que seria muito fácil eu já pegar o texto ali, Só rodar. pegar, vou abrir aqui, vai ficar cheio de coisa É, e talvez desconexo, vamos dizer assim, mas eu acho que o pessoal tá perdendo um pouco a, a leitura só diminui. uhum, Acho que a gente não lê mais como população. Só que a gente gera mais coisas escrita. exato. Aí tu gera um monte de coisa que nem você leu, Uhum. aí fica rodando aquilo. Nem você leu, aí a pessoa também não vai E ler daqui a pouco ó, tudo. uma IA está sendo alimentada por conteúdo de outra IA e que E aí, já está acontecendo, né? Então, aí ela recebe aí entra a história, né? O é, conteúdo começa a vir mais pobre, e aí vai sair mais pobre ainda, e aí chega no limite lá da sim, internet morta, que o pessoal fala de que, exato. olha, quando você olha para o futuro, vai ficar regurgitando isso, não vai É, sair mais mas nada. até para responder a sua pergunta de maneira mais direta, né? Acho que para a galera nova que está entrando nesse mercado, né? Ninguém falou que é proibido se esforçar, né? Pelo contrário, a essência do esforço é o que vai ajudar você a crescer, né? Tem maneiras inteligentes de se esforçar, mas eu acho que tem que participar do processo, tem que estar contido, tem que manter relações interpessoais ali, né? Que isso de fato eu falo que foi o que me ajudou a crescer ao longo da minha trajetória, né? Retomando o tema da inovação, lá no passado, né, na matéria, eu me propus a soltar o que a gente chamava na época lá, num canal interno, de insights de segunda-feira, né? Toda segunda-feira de manhã eu soltava um tema de inovação, associando alguma coisa de inovação do mercado com a matéria, né? O simples fato de eu parar para escrever me fazia pensar em diversas coisas diferentes e conectar ideias.
E o fato de eu postar isso daqui me dava exposição suficiente para pessoas me trazerem feedbacks, às vezes sobre erros de português, sobre opções de mercado que estava acontecendo, ou simplesmente uma conversa de café com pessoa que eu nunca tinha conversado na minha vida, porque ela leu o meu post, achou interessante e queria conversar. Então, acho que a parte da inovação está realmente se joga, né? Dá a cara ao tapa, que isso daí vai trazer feedback para você. Você tem que estar pronto Legal. para saber direcionar. E cuidado que você pode montar um estúdio aí de podcast e cair, porque foi o que aconteceu comigo, 100% é isso, cara. Isso aí, cara. A gente colocou ali a cara a tapa e foi indo. E, cara, eu não tenho assim, eu tenho zero arrependimento com a quantidade de pessoas que eu conheci realmente por conta É muito disso. rico isso. E o que eu tô vendo, quanto mais a IA avança, mais a relação humana ela é valorizada. Então, você tá mais preparado para fazer isso, para aproveitar, etc. Acho que faz toda a diferença. Show de De bola. novo, cara, Fabiano, brigadaço Obrigado pelo você. papo. A gente vai ter mais assunto com a matéria aí, com certeza. Com certeza. E vou agradecer a todo mundo da audiência que acompanhou esse episódio aqui. Então, teve um pouquinho de tudo, cara. Falamos de Pix, falamos de diferença para os Estados Unidos, do FedNow, falamos de Web3, conseguimos pegar modernização. Então, foram vários temas sobre inovação, inclusive a própria área deles, né? Como é que eles estão estruturados. Então, se você pensa, talvez, em atuar na área, se você tem uma área de inovação também, eu acho que sempre vale é um café super bem-vindo aí, bater esse papo, e agradecer vocês, compartilhem aí com o time de vocês, e follow the money, entre no nosso portal, letsmoney.com.br, lá vai ter matéria desse episódio, de outros episódios, então, alguns você não vai conseguir assistir tudo, você pega o texto, enfim, tem várias formas de você se manter atualizado junto com a Let's Money, e a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço, valeu!